Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada com o objetivo de reforçar as campanhas e a sensibilidade nacional para os danos causados pelo tabaco, sejam eles sociais, políticos ou econômicos. O tabagismo é considerado um dos principais fatores para a mortalidade e a incapacidade precoce. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas são fumantes. Em Itajaí, o Programa de Combate ao Tabagismo promove encontros e palestras para fumantes que pretendem se livrar do vício. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, no @Viva Voz Univale, e também nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, nosso convidado de hoje é o Dr. Júlio Coraza, médico da saúde da família de Itajaí, também professor do curso de medicina aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou começar com alguns dados para a gente situar essa questão do tabagismo, né? Um estudo publicado pela revista acadêmica, a revista científica The Lancet, informa que o número de fumantes diminuiu no Brasil. Durante o período de 1990 a 2015, o número de fumantes diários caiu de 29% para 12% entre os homens e entre as mulheres caiu de 19% para 8%. Bom, doutor Júlio, na sua opinião, quais seriam os principais fatores, né, que contribuíram para essa diminuição no número de fumantes? Bom, o Brasil já vem diminuindo, né, a prevalência de tabagismo nas últimas décadas, né? Isso vem acontecendo já há algum tempo e está relacionado com uma série de fatores, né? A gente tem assim bastante relação com os programas governamentais instituídos, né? O Brasil é signatário da chamada Convenção Quadro, que é uma determinação entre países que está associada a algumas medidas de largo alcance, né? Alcance populacional, para tentar reduzir o consumo de tabaco, né? Então, essas medidas envolvem várias coisas que quem é um pouco mais velho já percebeu, né? No Brasil, por exemplo, a proibição, né, dos comerciais, da propaganda dos produtos relacionados ao tabaco, primeiramente em alguns eventos e atualmente em nenhum evento, ou não existe mais a propaganda formal do tabagismo. A proibição de fumar em lugares fechados também pode ter contribuído, deve ter contribuído bastante. O aumento do preço, o aumento dos impostos associados aos produtos relacionados ao tabaco, né? E uma série de outras medidas implementadas pelo governo, entre elas também o tratamento dos indivíduos que têm dificuldade para parar de fumar. Então, assim, o tratamento aumentou bastante nos últimos anos no Brasil e a gente sabe que também contribuiu. Também existe a associação, né, que a gente tem que fazer, como é uma dependência e como todas as dependências ela é multifatorial, a gente não pode olhar para ela só do ponto de vista bioquímico, a gente tem que entender do ponto de vista social e comportamental também. Então, a gente pode olhar para isso também no sentido da melhoria econômica que o país passou nessas décadas, né? E a gente perceber a diminuição do desemprego, a melhora da renda da população, né? E isso também, com certeza, tem associação com a redução de consumo de diversas drogas. O que pode gerar alguma preocupação, já que no último ano, nos últimos 2 anos, a gente tem vivido uma crise e um aumento do desemprego que pode também estar relacionado aí, quem sabe, nós vermos uma virada aí nesse consumo, né? Tomara que isso não aconteça. E bom, doutor, o cigarro tem mais de 4,7 mil substâncias tóxicas. O alcatrão, por exemplo, possui mais de 40 compostos cancerígenos, sem falar da nicotina, que é considerada pela OMS uma droga psicoativa, já que causa a dependência. Na sua opinião, as pessoas que hoje ainda fazem uso do cigarro, você vê que ainda tem um certo descaso, não se preocupam tanto
com o mal que o cigarro pode causar no organismo das pessoas? O que você percebe hoje em dia? Na grande maioria das vezes é uma falácia, né? A gente acreditar que as pessoas não sabem, que elas não estão informadas dos malefícios, não é uma verdade, né? Afinal de contas, a gente tem informação disponível largamente. A gente pode dizer que talvez os adolescentes, os jovens que ainda começam a fumar, não estão ainda... não são suscetíveis, talvez, a esse tipo de informação por não se preocuparem com questões envolvendo o futuro mais distante, né? Outras preocupações em relação à saúde. Então, a exposição ao consumo no jovem acaba sendo quase independente desse tipo de abordagem. Mas, para quem já fuma, né? A gente teve, então, um grande número de pessoas que começou a fumar nas décadas anteriores a essa redução que a gente está mostrando aqui, e que continuam com muitas dificuldades em parar de fumar. Então, basicamente, a gente tem uma redução, mas mostrando que, assim, talvez essas pessoas que continuam fumando são as que têm mais dificuldade de parar, ou são as que sobreviveram, né, a essa tragédia que pode ter sido causada, que foi causada, né, pelo consumo durante muitos anos, né. Então, tem as duas coisas. A gente está vivendo uma situação tardia, né, de consumo, onde realmente a maior parte dos óbitos e dos adoecimentos ele acontece. Então, muita gente morreu. E muita gente não consegue parar e tem dificuldade ainda. E essa dificuldade para parar e essa associação, essa forma multifatorial que essa dependência acontece, também dificulta. Porque, por exemplo, não adianta eu dar um remédio para alguém que está numa condição de vida difícil, que está deprimida, que está... sem motivação, né, para tomar uma decisão difícil e que parar de fumar normalmente não é fácil, né? Então, isso deve estar contribuindo para essa realidade. Agora, professor, explica para a gente como é que funciona, então, o programa de combate ao tabagismo aqui em Itajaí, né? De que forma acontece esse apoio às pessoas que querem largar do cigarro? O nosso programa ele já tem bastante tempo de história e ele vem basicamente com um incentivo governamental, porque a gente sabe que nós podemos fazer muitos programas que envolvem educação, mas quando a gente consegue verba, incentivo financeiro e estrutura para a gente trabalhar com tratamento, então os resultados são muito positivos. Eu trabalho já mais ou menos 10 anos nessa linha aqui em Itajaí, mas existiam outros profissionais que me antecederam. E a gente tem visto um aumento das unidades de saúde, dos profissionais de saúde que estão treinados, capacitados para trabalhar com esse tratamento, né? Hoje a gente tem aqui mais de 8, 9 unidades de saúde, depois, se vocês quiserem, a gente pode citar o nome delas, onde a gente tem esse tratamento instituído. Como funciona? O usuário procura diretamente essa unidade, normalmente ele não precisa ser morador da área para esse tipo de tratamento, ele é acolhido nessa unidade, ele vai deixar o seu nome, telefone, vai ser convidado para uma entrevista, para que nessa entrevista a gente consiga perceber a real condição que ele tem de estar participando do tratamento naquele momento, se ele tem condições de participar, se ele tem preenche os pré-requisitos necessários para estar parando de fumar naquele momento. E aí ele é colocado numa forma de tratamento que na modalidade normalmente em grupo. Esse grupo ele acontece nos mesmos moldes no Brasil inteiro, né? Então são reuniões inicialmente semanais, a gente vai reunir um grupo de 15 a 20 pessoas, um tratamento que dura em média 2 meses, pode ser menos, pode ser um pouco maior, e a gente aconselha até que as pessoas mantenham um vínculo com esse grupo durante um tempo maior para diminuir a chance de recaída, né? Então, assim, é um tratamento que tem feito tem trazido um resultado muito positivo, apesar de que a gente ainda considera positivo o fato de nós conseguirmos, em média, 30%, 40% de abandono mantido em um ano. Certo. Né? Quantas pessoas participam nesse momento? Tem mais ou menos esse número? Itajaí atualmente, então, são 8, 9 unidades funcionando. Em média, uma unidade deve estar trabalhando com 5 a 6 grupos por ano, né? Então, assim, leva um tempinho para a gente atingir bastante gente, mas pelo que a gente percebe, assim, as filas de espera para esses tratamentos não têm sido muito grandes, a gente tem conseguido atender a demanda que nos procura com uma certa rapidez.
E quem quiser procurar ajuda, então, como que ela faz? Como ela encontra esses grupos? Bom, primeiro, todo profissional de saúde, principalmente nas unidades básicas de saúde, tem alguma orientação que pode também ajudar as pessoas. Muita gente não precisa participar de grupo para parar de fumar. As pessoas podem receber alguma ajuda, alguma orientação, algum material impresso para poder repensar algumas práticas e conseguir parar de fumar sozinha. Quem tem mais dificuldade, quem não tem conseguido parar de fumar sozinho ou que já vem em situações de recaída, né? É recomendável que ele participe desse programa. E a gente tem, então, aqui em Itajaí, vamos citar aqui agora no Centro Integrado de Saúde, o novo CIS, né? Na Unidade de Saúde do bairro Espinheiros, no Jardim Esperança, na Itaipava, aqui no Nossa Senhora das Graças, próximo da Univale, aqui, no Portal 2, no Rio Bonito e também no Votorantim. Essas são as unidades que atualmente trabalham com o programa. Então, tem um acolhimento permanente do usuário, ele pode procurar. A gente orienta que ele não precisa ser morador da área, né? De preferência ele vai procurar mais próximo da sua casa, né? Mas não precisa. Quanto tempo mais ou menos dura esse tratamento? O tratamento em média 2 meses, né? Então a gente vai fazer uma entrevista e quando ele começar o grupo, você tem que ter disponibilidade de participar uma vez por semana durante 4 semanas e depois a cada 15 dias durante mais 4 semanas e depois, eventualmente, uma vez por mês, se houver a disponibilidade e a necessidade para ele participar. O que acontece nesses grupos? Por que as pessoas conseguem, então, assumir, vou parar durante esse tratamento? A gente trabalha com uma série de técnicas, né? Então, assim, nós utilizamos uma técnica terapêutica, que é a terapia cognitivo-comportamental, associado ao uso de medicamentos também para ajudar, né? Então, assim, dentro desses grupos que a gente procura trabalhar bastante, assim, é a compreensão do usuário quanto à dependência, ele entender por que ele é dependente, entender como que ele se tornou dependente, como que isso afeta a sua saúde e entender quais são as armadilhas, quais são as dicas, as facilidades, os gatilhos para o consumo, né? Em cada momento em que ele está parando. A ideia principal do programa é parar de fumar durante o programa. Então, a gente gostaria de que ele fosse para o grupo com a ideia de, bom, enquanto estiver o grupo durando, eu vou parar de fumar. A gente costuma estabelecer junto com ele uma data. A partir dessa data, a gente consegue que as pessoas parem de fumar mais ou menos junto. E esse apoio mútuo entre o próprio grupo acaba trazendo bastante, fortalecendo bastante, né, o resultado do tratamento. Muito bom, né? Interessante. Certo. Vamos fazer um intervalinho então. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco sobre o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Nosso convidado é o Dr. Júlio Corazza, que é médico da saúde da família de Itajaí e também professor aqui da Univale. Já voltamos hoje no Dia Nacional do Combate ao Fumo. Estamos conversando com o Dr. Júlio Corazza, médico da saúde da família de Itajaí, que conduz esse programa aqui em Itajaí, programa de combate ao tabagismo. Dr. Júlio, o combate ao tabagismo inclui outras modalidades de fumo? Porque a gente sabe que muita gente é usuário de maconha, por exemplo, né? É possível utilizar esse tratamento nesse caso? Os tratamentos eles são variados, mas na verdade esse programa especificamente está associado ao tabagismo. Existem outros programas e outras estruturas no município que também podem dar apoio a outras formas de uso de droga, uso nocivo de droga, né? No caso de Itajaí a gente teria as próprias unidades de saúde e o CAPS-AD, né? Que é mais especializado em utilização de outras drogas. Entendi. Certo. E bom, voltando a falar um pouquinho então sobre a questão do cigarro, segundo o Ministério da Saúde, como a gente viu antes, os homens são os que mais fazem uso do tabaco, né? Dentro da população de homens, cerca de 12,8% são usuários, enquanto as mulheres são 8,3%, né? Quais seriam os motivos que levam os homens a liderarem esse ranking? A gente percebe que, na verdade, isso é mais histórico do que atual, assim, né? Porque tem mais a ver com emancipação, né? Ao meu ver. Aquela situação de que esses fumantes, homens que ainda são um pouco mais do que as mulheres, está mais relacionado aos mais velhos. Porque na época onde eles começaram a fumar, era menos aceitável que mulheres começassem a fumar da mesma forma, né? Então, com a emancipação feminina, a gente acabou conseguindo, né? Infelizmente, que as mulheres equiparassem ao consumo com os homens. Então, hoje a gente percebe que no mundo
principalmente os países onde está mais associado à igualdade entre homens e mulheres, o consumo é semelhante. E países onde existe assim, mais patriarcalismo, né, sociedades mais machistas, ainda vai ter mais consumo masculino, né? Agora, professor, uma campanha do Ministério da Saúde, em parceria com o SUS, alertou que fumar narguile, que é aquele cachimbo, não sei muito bem como... Acho que todos sabem, né, narguile. Equivale a 100 cigarros, equivale a fumar 100 cigarros. E isso porque virou moda entre os jovens, alguns bares estão oferecendo esse equipamento aí. Enfim... O que dizer sobre isso, então? Existe um cuidado também em relação aos fumantes desse tipo? A preocupação que a gente tem, e isso é muito fácil de perceber, né? Qualquer indústria que está perdendo o mercado em alguma área vai tentar diversificar o seu produto para tentar conseguir de volta os consumidores que está perdendo, né? Então, assim, o uso do narguilé no Brasil é uma estratégia da indústria fumageira para tentar... atrair o público que eles estariam perdendo, né? Então, assim, a gente está vendo que ele é a gente conseguiu diversas leis, diversas estratégias para proibir o consumo de cigarros em ambientes de uso coletivo, né? E a gente vê que acabou acontecendo uma fragilidade nessa lei em que o narguilé pôde passar. E foi facilmente o consumo alastrado. Tá? A maior preocupação em relação ao narguilé é a apresentação dos produtos relacionados ao fumo para o adolescente, para o jovem, né? E que não necessariamente vai ficar dependente, mas que tem uma chance considerável de ficar dependente. Então, a gente está apresentando de uma forma diferente um produto que também faz muito mal, e que ainda não tem ainda é mais socialmente aceitável, né? Então aí você acaba fazendo um movimento que pode levar a diversas pessoas se tornarem dependentes, e aí você vai conseguir resolver isso só lá na frente, quando elas começarem a participar de programas e quando elas forem atrás para tentar parar de fumar. Normalmente a pessoa que se torna dependente, ela não vai tentar parar de fumar nos primeiros anos, ela vai se dar conta do malefício um tempo depois, e quando ela buscar ajuda, muitas vezes ela já está com alguma doença relacionada também, né? E como os pais devem trabalhar nesse caso, né? Porque muitos pais, às vezes, acompanham os filhos em sessões de narguilé, enfim, ou às vezes presenciam, né? Como que os pais devem lidar com isso, né? Eu acho que a informação ali nesse caso, né? E a educação fazem muita diferença. O que a gente percebe é assim, que as pessoas ainda não entenderam o mal que faz. É uma estratégia nova de consumo, como existem outras estratégias no mundo. A indústria tem um arsenal grande de estratégias no mundo todo, né? A gente sabe dos cigarros eletrônicos, também são uma estratégia que no Brasil é proibido, mas nem por ser proibido não é consumido. Que em muitos países ela foi legalizada e é uma estratégia de consumo em massa que em alguns países está suplantando o consumo de tabaco em cigarro. E também com resultados para a saúde que nem conseguem ser medidos, porque principalmente quando eu estou falando de um produto que está associado a doenças como câncer, né? Elas são de desenvolvimento lento. Então, você não vai ter o resultado desse consumo em 1 ano, em 2 anos. Você vai ter a partir de 10 anos, 20 anos de consumo. E aí, quando você começar a perceber o malefício que esse produto está causando, a indústria já mudou a estratégia e já está fazendo outra coisa. E você está sempre correndo atrás do prejuízo. Né? O próprio exemplo dos cigarros eletrônicos, você tem uma resistência elétrica transformando um produto líquido evaporando um produto líquido e trazendo junto com a nicotina, que é a intenção dele entregar, né? Uma série de outros produtos químicos que estão associados a essa queima, né? E que muitas vezes nem se sabe que produtos são esses. O próprio controle de qualidade desses dispositivos ele não acontece, principalmente que no Brasil a gente tem esses produtos todos pirateados, né? Então existe controle de qualidade para saber em que temperatura, de que maneira ele dissolve esse líquido e como que ele pode produzir uma série de produtos cancerígenos que a gente só vai descobrir, ou só vai conseguir medir os efeitos daqui a muito tempo.
Quer dizer, então não existe cigarro saudável, pelo Com certeza. Dá para pensar por aí, né? Inclusive, tem uma pesquisa realizada aqui pelo curso de odontologia da Univale mesmo, não sei se você acompanhou, que apontou a fumaça do narguile como indicadora de problemas para língua, traqueia, pulmão e, enfim, realmente prejudicial, assim como o cigarro. Né? Eu acho que é importante que a gente comece a fazer mais pesquisas em relação a isso, né? Porque a gente já não tem muitas pesquisas científicas no Brasil e como é uma modalidade nova, a gente tem que estar muito atento em cima disso, né? E para comprovar para as pessoas e para também buscar apoio na parte governamental para a gente conseguir proibições importantes, né? Que fariam diferença para a saúde das pessoas, né? E, bom, existem muitas receitas caseiras para quem quer largar, quem quer parar de fumar, né? Uma delas, por exemplo, é jogar toda a cinza do cigarro que você consumiu durante o dia em um copo e no final do dia você beber aquele copo com as cinzas. Gente, da onde vocês tiraram isso? Bom, fora outras receitas populares podem funcionar para quem quer parar de fumar? Eu acho que da mesma forma que a gente tem esse tipo de situação com relação a dietas, né? Dietas mirabolantes surgem com uma facilidade incrível, né? Eu acho que a gente tem que entender que é uma dependência difícil de ser abandonada, né? Como toda dependência, ela é multifatorial, já falei isso, né? Então, assim, não adianta eu me pensar que um método ou um medicamento, principalmente medicamento ou produto específico, vai conseguir, ao mesmo tempo, lidar com um problema que é químico, comportamental, psicológico, tem uma série de fatores envolvidos. Então, mesmo os medicamentos que têm a maior eficácia em relação ao abandono, quando eles usados isoladamente, eles não conseguem ter um efeito tão bom, porque o indivíduo usa com uma esperança mágica de que aquilo vai fazer com que ele esqueça da dependência de alguma forma, ou que aquilo apague da memória dele o tempo que ele passou consumindo cigarro, né? Então, a associação psicológica das drogas está muito relacionada com as experiências que o indivíduo passa durante a vida. Sejam elas experiências boas, né? O tempo que ele passou fumando nas festas, nos momentos de alegria, ou momentos ruins onde o cigarro acabou sendo um apoio para a tristeza, a depressão, luto, né? Então, não é uma coisa simples, não existe receita muito fácil. Basicamente, a gente aconselha as pessoas que querem parar sozinhas que elas, primeiro, comecem tentando parar de verdade, né? A redução de consumo, ela não costuma ser muito eficaz. O indivíduo começa a reduzir, ele normalmente faz uma redução muito lenta. Ele quer reduzir em um ano o consumo de cigarro, ou quer reduzir em um mês, isso não funciona, porque qualquer momento em que ele tiver algum tipo de problema que ele está associado com o uso do cigarro, como um problema emocional, financeiro, de qualquer outra ordem, ele vai aumentar de novo, vai retornar ao consumo anterior ou até pode aumentar. Então, a gente aconselha que as pessoas parem de uma vez só, é a melhor maneira, a maneira mais fácil. Ou se quiserem parar devagarinho, que contem essa redução em uma semana no máximo. Reduzam de 20 para 18, para 16, para 14, até parar, né? Uma outra forma seria a diminuição do horário do primeiro cigarro, em vez de fumar logo que acorda, fumar às 9 horas, no segundo dia às 11, no terceiro dia às 13, e assim um intervalo bem grande de tempo. Na minha experiência, eu tenho percebido que quem para de fumar de uma vez só tem menos tempo de sofrimento, pelo menos, né? Sofre por menos tempo. O que a gente brinca com eles é que eles precisam... É como se eles estivessem largando o cigarro aqui e saindo caminhando numa estrada longa, e quanto mais distância eles pegarem do cigarro, mais eles vão conseguir se livrar dos mecanismos químicos, bioquímicos da dependência e comportamentais também. E aí, quando tem uma dificuldade muito grande, algumas estratégias podem ajudar, né? Então, assim, a gente sempre coloca que é importante se alimentar bem enquanto estiver parando de fumar. Existe uma associação com ganho de peso, né? Então, assim, é um medo de muita gente parar de fumar e ganhar peso. Na média, esse ganho de peso não é muito considerável, mas em algumas pessoas ele pode ser um ganho de peso importante. Muitas vezes porque a pessoa acaba diminuindo o consumo ou retirando esse consumo e diminuindo a ansiedade dela comendo, né? E comendo produtos de alto teor calórico, né? Então, manter uma alimentação saudável enquanto está parando de fumar é importante, porque depois vem o arrependimento e aí a pessoa acaba, às vezes, voltando a fumar por causa do ganho de peso. Tomar bastante água é muito importante, também ajuda bastante.
Todo mundo que está parando de fumar, mesmo quem está usando medicamento, fazendo tratamento, a gente aconselha que cada vez que tiver uma fissura, toma um copo de água, é um tempinho que você dá e até mesmo uma ingestão que você faz que acaba te ajudando. Praticar exercício físico ajuda bastante também. Muitos dos neurotransmissores que estão associados com o consumo do cigarro também são liberados no exercício físico. Então, a gente consegue ter uma substituição mais saudável de uma recompensa pela outra, né? E começar tentando, ter bastante força e entender que os primeiros dias são difíceis, mas isso tende a melhorar. Então, normalmente, a gente não tem uma pessoa que sofre durante um mês, não. Ela vai ter uma dificuldade maior nos primeiros 3 ou 4 dias, dentro da primeira semana. A segunda semana já tende a ser um pouco mais tranquila. De 15 dias em diante, a gente consegue ter uma melhora considerável e a pessoa começa a perceber os benefícios do abandono, né? Como melhora do odor, do paladar, melhora até mesmo da aparência, né? Na pele. As pessoas começam a perceber o rendimento delas, que melhora, né? Olha só. Começam a perceber a economia financeira que elas estão fazendo e aí, assim, isso só vai acabando servindo de incentivo, né? Para que ela consiga perpetuar, né? Grandes dicas aí nesse final, hein? A gente quer agradecer muito a participação do Dr. Júlio Corazza, médico da saúde da família de Itajaí, professor aqui no curso de medicina. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada também a você que esteve nos acompanhando pela rádio e pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!